Eu fiz algumas viagens visitando mais de um país e eu confesso que eu gostei muito desse estilo de viagem porque muda completamente a experiência. Eu fiz isso quando eu fui para o Caribe, quando eu fui para a Europa e agora recentemente que eu fui para a Indonésia e na volta eu fiquei em Doha, no Catar. Então eu comecei a perceber que isso faz muito sentido, porque além de você conhecer mais lugares, você muitas vezes consegue até baratear a sua passagem. Que às vezes direto para o destino que você quer ir, a passagem vai estar mais cara naquela data ou algo do tipo, o voo não é tão legal como você gostaria. Outro ponto muito positivo que eu achei é que você pode dar contraste na sua viagem. No Caribe não foi isso que aconteceu, porque Caribe eu fiz Curaçao e Bonaire, então é destino de praia e tal. Eu fiz isso para poder baratear a viagem e de qualquer forma para chegar em Bonaire, você tem que parar em Curaçao. Então não mudou o meu estilo. Mas na Europa eu consegui mudar totalmente. Da Suíça, com um climinha mais frio, de montanha, de neve, depois para a parte de praia, de sol, de calor, quando eu cheguei em Barcelona e depois indo para Portugal. E também foi assim agora, quando eu saí da Indonésia e fui para o Catar, que apesar de ser um destino de calor também, né, uma temperatura quente, foi um destino totalmente diferente. Na Indonésia eu tava em praia, em mergulho, fazendo uma viagem mais voltada para isso, para mergulhar, para curtir praia. Teve a parte espiritual ali de Ubud, natureza, mas também contrastou de qualquer forma com a minha parada no Catar, que é um destino mais cultural, e também fui ao deserto do Catar. Eu nunca tinha visitado nenhum deserto, achei bem legal, foi bem diferente. Então deu um contraste muito bom na minha viagem. Então, além de você ter a possibilidade de combinar mais de um país, você pode também fazer um contraste na sua viagem. Eu acho isso muito interessante, porque não fica uma viagem monótona. Agora, tem um porém, que tem que ser analisado individualmente, né? O tempo que você tem para fazer a viagem toda. Porque não adianta você querer colocar um monte de lugares se você vai ter que passar correndo por eles. Então, o que eu acho ideal é o caminho. Qual o caminho para chegar na Indonésia? Eu teria que parar em Doha, tanto na ida quanto na volta. Na ida não dava para eu parar e conhecer a cidade. Na volta eu já tive tempo, eu já tive um dia a mais que me permitiu fazer isso. No Caribe, eu tinha que parar em Curaçao para poder ir para Bonaire, então me permitiu conhecer. Então, de qualquer forma, eu consegui encaixar sem alterar muito meu destino final, sem fugir da minha rota, e tudo porque eu tinha realmente tempo, pelo menos 2 dias a mais, dependendo do lugar. Doha eu fiquei só um dia, mas se for algum outro tipo de lugar que seja maior, que tenha mais coisas para fazer, aí de repente você vai ter que ficar um pouco mais. Então isso é muito individual, de acordo com o tempo que você tem disponível para conhecer os lugares. Para fazer isso, eu sempre tento pesquisar as passagens de forma separada. Ou só a ida, ou só a volta, ou no multidestinos, que também é uma opção que normalmente barateia bastante as passagens. Porque quando você coloca ida e volta do mesmo lugar, às vezes você perde essa oportunidade de conhecer um outro lugar, a não ser que você tenha opção de stopover, que algumas empresas aéreas oferecem. Mas se não, você acaba perdendo um pouco essa possibilidade. Então, quando você estiver pesquisando sua próxima viagem, veja qual é o caminho que te leva até o seu destino e veja se você consegue incluir algum país a mais, alguma cidade diferente, né? Se você tiver tempo disponível para isso, eu achei muito interessante, isso vale muito a pena. Eu achei que isso deu muito certo pra mim e de agora em diante eu sempre vou fazer assim, tentar contrastar as viagens, um destino de mergulho com um destino de deserto, de alguma coisa, de algum lugar cultural, cidades, enfim, qualquer coisa que fuja um pouco do que eu já tenho num determinado país. E fica a dica aí pra você planejar sua próxima viagem.